Olá, bem-vindo ao Pinguim Dançarino. Eu sou Deus João da Purificação. Estou aqui hoje para falar sobre a segunda temporada de Andoni, continuar um programa quase 2 anos depois, né, que a gente fez o primeiro e algum tempo também depois do lançamento da segunda temporada, sobre uma das primeiras séries que a gente conseguiu cobrir aqui no Pinguim Dançarino, com praticamente a mesma equipe. Mas eu estou aqui hoje com o Diego Quaglia. E aí, David, um prazer estar aqui, né? Sempre muito bacana estar aqui, fechar esse ciclo, né? Fechar não, porque vai ter mais temporadas, mas enfim, fechar esse ciclo por esse momento, né? Vocês podem me seguir no meu canal no YouTube, o Fiz Cinema, que eu falo de cinema e audiovisual no geral lá. Eu tenho um podcast também, que também tem no YouTube, tem nas melhores agregadores de podcast aí, que é o Sábado Sem Legenda, assim, e no Twitter e no Instagram eu tô com uma @decoradores. Prazerzão estar aqui, David. Perfeito, perfeito. E voltando aqui também quase 2 anos depois de participar do nosso podcast também, né? A Karine, que é a nossa psicóloga oficial aqui do Pinguim Dançarino. Olá, pessoas. A psicóloga oficial, né? Bem ausente. Mas vamos lá, meu nome é Karine, sou formada em psicologia, trabalho com arte. Meu Instagram é Karine Souza. E é a única rede social que eu tô usando no momento. E é basicamente isso. Então, como eu já adiantei, né, eu falei que a gente vai falar sobre a segunda temporada de Andoni, mas antes eu tenho uma pergunta para fazer para você, né? A gente está diante de uma segunda temporada, num ano de segundas temporadas, né? Acho que a gente teve Primal também, que a gente já falou aqui no Pinguim Dançarino, vai rolar um programa em breve, e Boneca Russa, que também é uma outra série que acho que pelo menos entre eu e o Diego, que a gente adorou, não sei se a Karine viu e tal, mas eu sinto que rolou meio que um desbalanceamento, assim, nessas segundas temporadas, né? Porque a segunda temporada de Andoni, por exemplo, eu achei muito boa, a de Primal também, a de Boneca Russa eu achei ruim. Então eu quero começar perguntando pra vocês o que faz uma segunda temporada ser boa ou ruim. Não sei se já pensaram muito nisso. David, assim, eu acho que uma segunda temporada ela se define no sentido que, ao mesmo tempo que ela tem que manter a qualidade do que fez aquela primeira temporada ser interessante e te fisgar, ela também tem que te apresentar e expandir coisas, né, assim, né, e talvez fazer a série crescer de escopo, mas não crescer de escopo exatamente na sua extensão, mas no que ela tem de melhor. Assim, então acho que que uma segunda temporada é bem definida por isso, né? Você vai dar passos mais largos, assim, ao mesmo tempo que você tem que manter o que te fisgou na primeira temporada. Você tem que manter o interesse, na verdade, o interesse que te fisgou, né? Você pode mudar de abordagem, sei lá, a gente tem uma série tipo Atlanta, que muda muito de temporada a temporada, mas aquele interesse que te fisgou ainda tem que continuar, né? Então acho que uma segunda temporada boa se define por essas duas questões. Bom, eu concordo com o Diego. Eu acho que a segunda temporada ela é tão importante quanto a primeira, né? Ela, acho que resgata um pouco da primeira, cria possibilidades novas e tem que desenvolver bem a história. Não sei o que vocês pensaram exatamente da segunda temporada que veio aí, que a gente vai comentar. A gente já chega lá também. Eu acho que o que torna as segundas temporadas, né, boas ou ruins, tipo, não só pelo lado que o Diego comentou, né, tipo, de expandir o escopo e manter o interesse, mas eu acho que também, tipo, tem que rolar muito uma coesão, assim, eu acho que entre formato, né, e artista, tipo, pra mim, pelo menos as segundas temporadas que dão mais certo, né, igual a de Andoni, a de Atlanta, que o Diego comentou também, é muito do autor, ele ter uma ideia muito bem definida, assim, ao longo da temporada, e por mais que os episódios, eles se dispersem, assim, tematicamente e tal, você vê que tem um direcionamento central, né? Você vê que, tipo, ela não é só uma extensão comercial de um sucesso, igual eu sinto, por exemplo, que foi Boneca Russa, sabe? Você vê que tem todo um cuidado do autor com os personagens, um carinho dele pra voltar pra aquele mundo e tal. Igual uma coisa que eu acho que rola, assim, na segunda temporada de Andoni, principalmente. Não, com certeza, concordo muito, né, cara? Assim, eu acho que sempre, ao meu ver, né, eu costumo ver uma série, tipo, eu costumo opinar sobre o que eu acho de uma temporada, sobre uma série, depois que a gente vê ela como um todo, né, assim, né, ver o que o todo daqueles episódios significou no geral, né. Eu acho que quando você tem a mão de um cara, de um autor, assim, ou autora, assim, ou, né, numa temporada, e você sente isso, assim, você sente a realização daquele feito, né, eu acho que é muito isso. E eu acho também que, dependendo da segunda temporada, se ela for a última, ou se ela for, né, um meio de uma possível terceira, também conta bastante. Com certeza. E também tem uma coisa, né? Isso era muito comum no passado, mas tem séries que, tipo, a primeira temporada você vê um potencial, mas ainda não é aquilo. E a segunda temporada eleva o negócio, aquele potencial que a série já tinha, né? Tem isso também.
O próprio BoJack Horseman, né, que é dos mesmos roteiristas de Andônia, assim, eu gosto da primeira temporada, mas eu acho que eles expandem a série, ela melhora exponencialmente, assim, com certeza. Temporada, né? Mas vamos começar a falar da série? Vamos nessa. Beleza. Vamos nessa. Então, nessa temporada de Andônia, a gente teve umas mudanças, né? Eu acho que é até interessante a gente começar falando, assim, do final da primeira, né? Que a gente comentou bastante no podcast que a gente fez, porque ele tinha muito uma coisa dúbia, né? Em relação ao que a alma estava passando. Se era uma coisa só da cabeça dela, né? Ou se ela realmente tinha esse poder de viajar no tempo, alterar a realidade e afim. E aí, tipo, essa segunda temporada meio que parte, né? Depois a gente vai discutir isso mais melhor e tal, mas ela já parte do princípio de que ela pode, né? Então, tipo, a gente começa a ver ela numa realidade alterada, né? E essa temporada ela também teve umas mudanças nos bastidores, né? Porque a maioria dos episódios da primeira eram escritos pela Kate Purdy, né? E pelo Rafael Bob Weisberg, que é o criador do BoJack, é a roteirista do episódio da mãe do BoJack. E aqui é mais ela, né, que virou a cabeça, assim, por trás da série, até assinou um contrato de exclusividade com o Prime Video. E a gente tem uma diversidade maior, assim, nos roteiristas, né? Tipo, tanto, eu digo diversidade, tanto por serem várias pessoas escrevendo, né? Tipo, só o primeiro e o último episódio são escritos pela Kate, mas também uma diversidade étnica também, né? Não são só roteiristas, tipo, estadunidenses. Você tem uma galera latina também escrevendo. E aí, tipo, com essa diversidade, né, a série ela até ganha um escopo mais interessante, não que a primeira não tinha, né, ela também já tinha, dessa questão ancestral da alma e da família dela, né, e da relação dela com o México e tal. E aí, por conta disso, a série ela passa por uma mudança, né, uma mudança que ela é até geográfica. A gente passa boa parte também dessa segunda temporada no México, e eu gostei muito de como eles fizeram, assim, mas eu não sei se essa mudança funcionou igual para vocês, assim, se vocês sentiram alguma quebra em relação a isso. O fato, né, de ela entrar nessa nova vida e elas estarem falando espanhol, né? Tipo, nossa, nessa vida a gente fala espanhol, que surpreendente, né? Na outra não falava. Eu acho que isso que me pegou nesse sentido de tudo isso aí que você falou agora. Eu acho também, assim, que tem uma coisa que... Essa coisa um pouco... Cai um pouco na coisa do expandir que eu falei anteriormente, né? Eu acho, assim, né? Eu acho que faz sentido a série... Como a gente viu a primeira temporada, um estudo de personagem muito focado nessas cicatrizes e traumas que a alma tem, assim, faz sentido aqui a gente entrar mais dentro de outras questões da família dela, né? Eu até estava comentando em off com o David, né, essa questão do melodrama que tem nessa segunda temporada de drama familiar que tem, tal, assim, mas muito essa questão, tipo, das origens disso tudo, né, de mergulhar no que formou ela, e o que formou ela tá muito dentro da origem cultural dela, do passado dela, assim, como uma mulher como uma mulher americana, de descendência mexicana também, assim, e tem um pai branco. Então acho que tudo isso compõe a personagem, né? Então acho que eles estão meio que voltando para o que compõe. E ainda é uma tema muito familiar, né? Que rola nessa segunda temporada. Então, tipo, o que compõe essa família, né? Quais são os elementos da família, né? E isso acaba sendo acessado geograficamente, né? Pela série. Nossa, perfeito. E pensando nisso, eu acho que até as expansões de elenco, assim, me interessam muito, né? O irmão delas é um personagem que eu gosto bastante, assim. E eu acho que o que rola mais é a gente conhecer mais a fundo até os personagens, né? Porque na primeira temporada, querendo ou não, a gente vê muitas coisas pelos olhos da alma, né? Tipo, tudo tá muito centrado, assim, na Rosa Salazar. E como na segunda a gente tem essa mudança de perspectiva com a Becca, eu acho que ela consegue trazer umas coisas novas, né? Eu acho que é até interessante, assim, que a primeira temporada, o poder da alma, né, essa coisa de viajar no tempo, e é uma coisa muito próprio dela, né, tipo, no sentido de que, tipo assim, ela vai lá, viaja e muda, e aí quando a gente passa pra Becca adquirindo essa habilidade, é uma habilidade que ela não é igual, porque são pessoas diferentes, né, então a Becca, ela viaja através das lembranças das pessoas, né, eu achei muito interessante isso, tipo, dessa empatia dela se materializar através dessa habilidade dela, sabe, de alterar a realidade. E eu acho também que isso é interessante também porque a Becca acaba tendo um lugar quase de co-protagonismo nessa segunda temporada, né? Assim, né? A gente já tinha falado bem dessa relação
que as irmãs têm, né, de tudo isso, né, mas acaba que o escopo da série acaba virando um escopo muito familiar mesmo, na verdade, né, e tem aquela coisa, né, muito das mulheres daquela família, né, se na primeira temporada teve um foco muito grande no pai, né, que é feito pelo Bob Odenkirk, aqui é muito sobre quem são essas mulheres dessa família, assim, e de onde elas saíram, o que aconteceu com elas, o que está acontecendo com elas. Bom, gente, eu confesso que quando eu tava assistindo a série, eu fiquei mais pensando em uma questão, sabe, existencial, de tipo, pô, ela tá entrando em um mundo mágico agora, sabe? Justo, Tudo que eu queria no meu mundo não é possível, eu imagino a fantasia e a fantasia acontecendo, né? Então, talvez essas coisinhas que vocês estão falando em questão, né, mais profundas, eu não tenha prestado tanta atenção assim, nesse sentido. Mas eu vi, sim, a representatividade das mulheres ali, mostrando uma mãe, né, que é forte o tempo todo e, na verdade, tá chorando escondida. E ninguém tá observando, ninguém tá dando bola até certo momento. Questão da mãe dela, da tia, né, não lembro se ela é da tia. E eu acho, né, que, tipo, ainda falando, né, antes de entrar nos episódios e tal, eu acho que, tipo, em termos de formato da série, por mais que várias vezes ela repita, tipo, experiências que a gente já passou na primeira, né, tipo, ter toda essa parte do descobrimento, da habilidade e tal, eu acho que ela consegue encenar isso de jeito bem diferente, assim, o que me interessa, sabe, tipo, eu acho que aqui eles refinam muito a questão das transições, sabe, de, tipo, às vezes um objeto, ele passa na tela, ele traz uma transição porque ele emenda no outro objeto pra virar uma imagem meio de caleidoscópio, assim, que é muito bonita. Não, com certeza, com certeza. E tem esse negócio, né, que acho que a Karine falou muito, né, que esse negócio do mundo mágico que se abre na segunda temporada, aí ela realmente entra de cabeça nesses simbologismos e coisas, porque a primeira temporada usa muito esse negócio da rotoscopia, né, pra falar de um mundo realista, né, mas que ainda tinha contornos, né, dessa ficção científica, desse negócio dela parar o tempo e tal, tudo isso, idas e voltas e não sei o que. Aqui abraça totalmente um lado mais surreal da série e simbólico. Uhum. Nossa, isso do simbolismo eu achei sensacional, né? Porque a série vai lidar com uma série de... A série vai lidar com uma série de fuder, não, papo de... Mas a série vai conseguir construir bem, assim, uma série de signos que pra mim são recorrentes, sabe? E até em pequenas coisas, assim, tipo, quando elas vão pro México, elas ficam lá na casa da curandeira, né? Que também se chama Alejandro. A base ali de onde elas ficam é uma casa, né? E é uma casa que, tipo assim, quando você olha de primeira vista, parece que ela é rachada, mas não é uma rachadura, né? São galhozinhos de árvores que eles estão espalhados, assim. Mas o formato deles é meio que de uma rachadura, então dá essa ideia, tipo, da base familiar dela, sabe? Dessa estrutura maior. Ela, tipo, desde o começo ela tá quebrada, mas tipo assim, é um quebrado que se estende, sabe? É uma coisa profunda, igual os galhos daquela árvore quebrando aquela casinha. Sim, com certeza, com certeza, com certeza. É muito isso mesmo. Mas e aí, vamos começar a falar dos Vamos episódios? nessa. Bora. Então, assim como a primeira temporada, né? Essa é uma temporada curtinha, de 8 episódios de 20 minutos. E já de primeira, né? A gente tem a confirmação, que eu já comentei, né? Dela tá agora nessa realidade que é mágica, no sentido de que é uma realidade que realiza todos os desejos que ela tinha. E aí a gente vê que a alma, ela tá insatisfeita, né? Como sempre, assim. Porra. Inclusive, a gente não comentou muito dos personagens, né? Mas, porra, a Rosa Salazar, cara... Ela tem uma coisa assim fazendo a alma que é um amor, né? Então, tipo, quando ela encontra o pai, o Bob Odenkirk tá, tipo, todo meio, você que não sei o que lá, e ela tá toda animada, sabe? Esse contraste de personalidade, eu acho que eles fazem muito bem, assim. Depois, tipo, toda a sequência lá na sala de aula também, que ela, quando ela dá as aulas pros alunos, elas vão recuperando a memória. Acho que ela manda muito bem. E, cara, tipo, nesse primeiro episódio ainda, né? Tipo, as partes em que ela começa a ficar insatisfeita, e eles repetem aquele loopzinho da primeira temporada, né? Dela dentro do carro e ela percebendo que a vida dela é entediante. Eu acho muito bom o jeito que ela consegue fazer essa transição, sabe? De estar super animada pra estar super entediada e querendo consertar alguma coisa. O que eu acho legal desse primeiro episódio é que, tipo, como o David falou no começo, a primeira temporada, ela terminou com um gancho, né? Não é que, cara, eu tenho dúvidas disso, mas na primeira temporada a gente não sabia se ia ter segunda temporada, né? Não tinha um papo que a série ia ser... Não sabia. Ele tinha mó carinha de série que tá super fechada, só que aí do nada tem uma cena que parece que é uma continuação, assim, sabe? Seria não, eu, inclusive, quando eu comecei a ver, eu achava que era uma minissérie, né? Eu achava que ia ser uma minissérie, assim, tal.
assim, né? Só que aí acabou que teve a segunda temporada e tal. E o que eu gosto desse primeiro episódio é que ele tem muito um tom de uma incerteza, sabe? Assim, tem assim, o encontro que ele falou da alma com o pai, assim, e dela ir percebendo, e dessa personalidade dela tá entre essa linha do tempo, mas ao mesmo tempo ela vê que tem alguma coisa estranha acontecendo ali, quer dizer, a vida dela já é estranha por si só, assim, né? Mas tem alguma coisa que tá fora do lugar, né? E aos poucos a gente vai vendo que o tom e o espaço da série tá diferente, assim, sabe? Não o tom, assim, mas vamos dizer o foco da série, assim. Porque a gente tem essas visões da mãe dela com o cara no carro, assim, e tudo isso. Depois a gente vê a Becca inserida muito dentro da trama da irmã, assim. Então tem alguma coisa fora de ordem da alma, acontecendo com a alma, mesmo quando ela já encontrou, né, o objetivo dela, que é ver o pai dela vivo e essa linha do tempo diferente e tudo isso. Meu, quando eu assisti, eu fiquei muito incomodada com essa atitude dela de estar, né, cansada de tudo, insatisfeita. Mas aí eu fiquei pensando, mano, será que essa aqui é realmente a realidade dela? Será que ela vai no tempo? Eu fiquei, na verdade, até o último episódio pensando, será que não é realmente uma esquizofrenia? Então eu ficava agoniada, falava, mano, ela tá podendo ter uma nova chance e ela não tá aproveitando, ela tá se entediando de novo e tá virando uma rotina e tá de saco cheio de tudo. E aí eu falei, nossa, gente, se for, tipo, a última chance dela e foi isso, né? Porque a gente não sabia que ia ter aquele retorno depois. E aí, sei lá. Me lembrou muito o Eren também, do Attack on Titan. E a questão da ancestralidade, sabe? Quando ela vai entrando em contato com ela mesma. E aí ela vai mudando, né? De fazer ações, que nem o David falou. Só que ela virou uma pessoa, né? Totalmente diferente do Eren, que, né? Quis destruir tudo. Ela ficou empolgadaça. Então eu achei bem legal essa questão dela tá entrando em contato com ela mesma naquela, né, realidade ali. Não, e sabe o que eu acho legal também? Que ela tá entrando em contato com ela mesma e essa empolgação dela serve também pra ela tá meio que descobrindo ela mesma, esses poderes e tal, não sei o que, descobrindo uma nova realidade que ela nem tem ideia que tá descobrindo, na verdade, né? Mas essa empolgação dela se mescla com essa sensação de realidades novas, espaços novos que ela tá percorrendo. E eu acho até meio maluco, assim, que, tipo, de primeira você não entende muito por que ela tá sentindo assim, né? Tipo, e aí quando ela tem um contato com o caso que a mãe dela tá tendo, né, no final do episódio e tal, parece que ela é super sensitiva, assim, às coisas que tá acontecendo à volta dela, porque ela tem, assim, certeza, né, de algo tá errado e tal, ela não consegue usar os poderes, e aí, tipo, ela descobre essa coisa da mãe, e aí a gente fica, nossa, então é isso que tem de errado nessa realidade, né? E eu acho que a série faz muito bem te colocar no lugar dela, porque em vários momentos você compra o discurso que a própria alma internalizou de que tem alguma coisa errada com aquela realidade, assim, e essa coisa nunca é ela, né? Se a gente for reparar, assim, tipo, tudo ela é o agente que conserta, né? Ela nunca é a pessoa quebrada quando ela se coloca nessas situações. Não sei se vocês pegaram muito isso, assim, no começo. Sim, ela tá sempre colocando em foco qualquer outra pessoa, né? A irmã dela, a questão da gravidez, a mãe dela, a traição, o pai dela, que não quer entrar em contato com aquilo, não quer se envolver também com os problemas da mulher. Ela fica, né? Como eu falei, eu fiquei às vezes pensando, mano, ela tá muito buscando alguma coisa que talvez não exista, sabe? Tipo, talvez todas as existências sejam chatas, assim, ela tá buscando alguma coisa, forçando, e não tem. Pensei isso mais ou menos nessa parte. Ah, cara, assim, eu pensei muito isso também, assim, mas eu acho também que tem muito uma coisa, eu acho que a série faz bem, assim, eu gosto disso, assim, que é quando essa coisa, tipo, ela tá em uma realidade que é totalmente diferente da que ela vive, assim, mas ao mesmo tempo não é, né, assim, né, assim. Então tem muito uma coisa que você conseguir algo novo, algo que você acha que vai te realizar, mas como o David falou, isso realmente não te satisfaz totalmente porque tem alguma coisa fora do lugar aquilo, né? Eu acho que o desenvolvimento do episódio é perceber o que tá fora do lugar aquilo, sabe assim? Justamente pra ela tentar se ajustar em alguma coisa, assim, né? Talvez uma coisa que nem ela consiga, porque como a gente tá falando, ela é uma personagem toda contraditória, assim, né? Que não sabe exatamente o que ela quer, assim, sabe? Eu acho que isso acaba fazendo bem pro episódio, assim, sabe? Porque acaba que aquela realidade não sabe o que quer revelar pra ela também, né? Porque a gente não conhece aquela realidade, a gente vai meio que aprendendo junto com ela.
Uhum. E eu gosto de até o quanto de eco que a gente vê da primeira temporada, né? Porque, por exemplo, quando ela chega no apartamento dela, né? No apartamento não, naquela casinha dela lá, ela estranha, né? A disposição dos móveis, é cheio de livros, que agora ela é uma pessoa acadêmica. E, tipo, esse senso de estranhamento, revendo até as 2 temporadas juntas, você até sente mais, porque, não sei se vocês lembram, assim, nos episódios da primeira, mas quando tem ali o namorado e tal, mostra que os móveis, né? Tipo, ela tem todo aquele estranhamento, porque ela esquece que ela terminou com ele, e quando ela volta os móveis estão fora do lugar. E é porque ela é uma pessoa que, tipo, os móveis da casa dela ela comprou e ela escolheu a disposição deles, né? Então ela tá nesse ambiente estranho, assim, que é desconfortável pra ela o tempo todo. E aí, já pulando pro segundo episódio, eu gosto de várias tiradinhas, assim, que eles ficam dando da alma de interação com o personagem, sabe? Tipo, dela ter esse conhecimento prévio, mas ela não poder revelar, e aí, tipo, ela tá bebendo com a irmã dela, e ela fala, aí a irmã dela, eu nunca trairia o Reed, ela talvez não nessa realidade, a irmã dela, que ela, não, nada, não. Ou quando ela fala que salvou o pai, a irmã dela, como assim? Ele metaforicamente, com amor, porque eu sou a filha dele, e é isso que todos os filhos fazem, metaforicamente. Não, com certeza, com certeza. E esse segundo episódio é um episódio muito focado em uma coisa de briga de relacionamento, né? Assim, tanto familiares quanto de casais, né, cara? Assim, né? E de como aquela... É engraçado que a família, ao mesmo tempo, ela se afasta e ela se repega, assim, né? E tem uma coisa também que me lembrou muito, né? Eu até tava conversando com o David, né? Que eu achei essa temporada bem aquela pegada... no filme Tudo ao Mesmo Tempo, Todo Lugar, né, que saiu esse ano, tal, não sei o que também é uma trama familiar focada em mãe e filha, né, viajando por tempos e realidades diferentes, né, e tem essa coisa aí, né, do namorado dela, qual é o nome dele mesmo? Gente do céu, O namorado da Alma. Ele eu não vou lembrar, não. É o cara que pra mim que tem cara de cachorro. Lembro mais o nome do namorado. Acho que é Sam o nome dele, se não me engano. É Sam, né? Isso mesmo, é Sam, né? Que ela não conhece ele, tá numa realidade diferente, tudo isso, sabe? Assim, né? Então acho que esse episódio é muito sobre essas pessoas que estão... algumas pessoas são separadas por realidades, os casais estão em conflitos, ao mesmo tempo aquela família permanece dando voltas nela mesma, assim, sabe? Até se encontrar toda no final. Eu fiquei pensando, né, o que será que tá acontecendo? Porque parece que ali sempre tá numa dualidade, né? Tipo, a Becca em uma realidade ela trai, nessa ela nunca trairia. E aí fico pensando, né, tipo, aquilo que a gente quer ser e aquilo que a gente realmente é ali. Eu acho que o episódio em si, apesar de ficar talvez focado na questão familiar, né, que vocês comentaram, eu fico tentando ver se tem essas questões existenciais ali, a pessoa, né, ter a possibilidade de ser mais além de um dual, não sei se dá pra entender. Deu. Eu acho que essa questão existencialista que a gente tem com os personagens, elas são sempre fruto das estruturas familiares dele, né? Porque eu não sei se vocês repararam, mas, por exemplo, nessa realidade em que a Becca cresceu com os pais, ela é uma pessoa mais... Eu não vou falar monogâmica, né? Mas ela é tipo uma pessoa melhor decidida em termos do relacionamento dela. Sim. Então, ela tá fixa com o Reed, ela não tem esse sentimento de não querer casar com ela, ela quer, só que ela não quer ter filhos, né? Coisa que ela não tinha na realidade em que os pais dela são separados. E quando a gente chega no final da série, em que, tipo, os pais dela não só foram casados e mais adotaram o irmão, ela repete essa estrutura familiar dela, né? Então, tipo, ela já tá com o final do filho, assim, no mesmo período de tempo. Perfeito. É bem isso mesmo, né? Assim, eu acho que é um episódio... acho que as duas coisas se misturam muito, né? O que a Karine falou dessa coisa do duplo, eu acho que muito tá dentro dessa ideia familiar da dupla vida familiar, sabe? Assim, de como aquelas famílias... De como uma família pode ter diferentes lados, assim, né? Em vários lugares, as várias possibilidades que acabam sendo escondidas, né, assim, né? E aquela coisa de sempre, né, de como... que é típica de viagem do tempo também, né? De como uma alteração de realidade, de viagem do tempo, já mudou tudo, né? Assim, né? E aí que é aquele cara que você tem um mega envolvimento numa vida, nessa vida aí pode ser só um cara qualquer aí que você cruza com ele. Que nesse segundo episódio, assim, acho que o humor dele tá muito afinado, né? Eu gosto muito do humor da série. A gente comentou isso quando a gente foi falar da primeira, né? Que, tipo, ela tem um humor social, assim, que passa quase despercebido, porque são várias piadinhas pequenas, né? No contexto do episódio. Mas eu gosto de várias. Essa assim, estranheza aquela do quando ela tá falando com a mãe, e aí a
ai mãe, você fez o doce lá? Aí ela, é pra levar pra igreja. Ah, legal, é pra subjugar mulheres ou pra alimentar padres pedófilos? E aí, tipo, depois quando ela tá conversando com a irmã, que vai mais pra essa coisa do cotidiano, né? Que a irmã dela tá conversando no telefone sobre uma posição sexual, a mãe dela chega lá, era o meu chefe, tá, mãe? E aí a mãe dela fica olhando torto. Essa tem esse tom bem sarcástico, assim, né? O que acaba casando bem, né? Porque ao mesmo tempo, nessa temporada tem umas cenas bem emocionais, né? Mas ela sempre mantém essas sacadinhas do dia a dia. Não, e no final do episódio ainda, né, quando elas vão confrontar a mãe, eu adoro toda a sequência que elas chegam lá, tipo, bêbadas, assim, a gente sabe, mãe, fala logo se você tá transando com um cara, a mãe dela fica super constrangida, e ela levanta o quadro, assim, com o nome Alejandro, e aí a Alma faz, aí a Becca faz tan, sabe? Não, e o melhor ainda é que o Bob Odenkirk, ele chega meio estressado, né, ele fala, não, vem as duas pro meu escritório, e aí a Alma vai lá e fala, não, mas a gente não é mais adolescente, só que ela tá tão constrangida que, tipo, ela, beleza, a gente vai. Tem várias coisas fodas, né, tipo, o nome do cara ser Alejandro, né, tal, quando é revelado que talvez ele seja o amante, a gente vê que não é, mas depois, assim, mas no começo, né, tem o nome do cara é Alejandro, tem essa trama meio de descobrir caso, uma coisa meio detetive, né, que sempre tem nessas paradas, né, isso aí é muito histórico de narrativa, né, uma caça para descobrir o caso secreto, né, ao mesmo tempo essa reunião de familiar maluca, né, junta várias coisas numa coisa só. Será que tinha a ver com a música da Lady Gaga? Eu acho que... Eu sabia que alguém ia fazer essa sempre piada, tem, eu tava só esperando né? quem. Tem tudo isso aí. E aí, né, no terceiro episódio, com a mãe delas fugindo pro México, né, no final do segundo, aí elas ficam meio em dúvida, né, de pra onde a mãe delas foi e tal. E aí elas resolvem ir pro México. E aí é muito legal que, tipo, o episódio ele não entra nessa coisa de road trip, né, mas ele já pula direto pro ambiente familiar, assim, pra elas, né, e a gente tem o primeiro contato, assim, que a gente tem na série com a avó latina delas, né, então, tipo, vai pra essa coisa... para essa coisa da herança, né, familiar dela, que depois a gente vai ver que se repete assim no final. Eu gosto muito da interação dela com a tia, sabe? Porque ela tem aquela clássica tia, né, de filmes e séries, ou até de novela, né, que é a tia meio mais velha que quer ser jovem, aí ela fala com as meninas de maneira super despojada e tal, enquanto a avó tem aquela coisa mais conservadora, assim, o medo do que ela vai falar pras netas. Mas nesse episódio foi exatamente isso aí que você disse no começo, foi quando meio que deu o baque, né, tipo... A gente vai começar a falar agora sobre questões familiares. Focou naquilo ali. E aí meio que teve uma quebra, pra mim, né? Entre o que tava ali do primeiro e agora, tipo, agora foi pro terceiro. Na minha percepção. Uma coisa que me impressiona nesse episódio muito é o visual dele, né? Um episódio lindo, né, cara? Assim, né? Que era o jeito que a animação constrói a natureza, sabe, as cores das flores, o jeito que anima o vento, sabe, tudo isso me pegou muito, né, e essa coisa dela ser meio a felicidade não se compra, né, elas estão dentro do passado, ninguém vê, não, na verdade se compra, eles veem que tá rolando eles, né? Sabe, tipo esses observadores do passado, que elas são dentro dessas cenas do passado, assim, sabe, o jeito que essas cenas do passado são animadas, assim, sabe, e como elas se entrelaçam, assim, então eu fiquei meio imerso naquela viagem que aquelas duas irmãs estão passando, assim, e aí tem esse negócio que a Karen falou, essa viagem muito emocional, familiar, que elas vão entrando cada vez mais, assim, como ele falou, começa uma coisa mais, um certo uma certa leveza familiar, né, que quanto mais elas vão acessando os mistérios, os segredos, e as questões vai indo mais e mais. Acho que o visual acompanha muito bem isso. Total. E tem isso da quebra que a Karine falou, né? Porque os dois primeiros episódios são os episódios que, tipo assim, a gente tá passando por cenários que a gente já viu na primeira temporada, né? E esse, tipo, é a coisa nova e tal. E é a coisa nova em vários sentidos, porque até o jeito que eles representam, né? O espaço de viagem do tempo deles é diferente, porque antes é sempre aquela coisa do céu noturno estrelado, né? Com a alma e tal. O céu noturno estrelado com tons de azul. E aí, quando é pra Becca, é o céu noturno estrelados com tom de amarelo, né? E aí tem a cena que elas estão falando com a avó, e aí ela, tipo, volta pro passado e tal. Tem essas diferenças já de como cada uma viaja no tempo, assim, é bem bonito mesmo. E foi nesse episódio que vocês comentaram, né? Que começou a ter mais de gente influenciando na produção. Sim.
Tipo, o começo, né, a Kate, ela tinha ela continuou, né, porque ela virou a showrunner da temporada, mas o primeiro episódio é escrito por ela, e aí, tipo, cada um dos episódios vai entrando um escritor diferente, ela volta pra escrever o inclusive, esse episódio, que é um episódio que tem o México em primeiro lugar, né, o diretor é latino, né, não sei se ele é mexicano, mas ele é latino, assim, né, o Gonzalo Gordopa, assim, né, que é o roteirista. É o roteirista. Né? Roteirista do episódio. E é legal, né? Porque aí o México não fica com aquele olhar tão tipicamente americano. De, olha só que costumes estranhos. É uma coisa que realmente parece que os personagens, eles têm um contato muito forte com isso que se transmite pro público, assim, sabe? Então você realmente fica imerso naquela viagem de uma forma que não é, sei lá, um zoológico, sabe? Não é isso, não. Tem uma questão de apropriação, né? De você estar ali familiarizado com a realidade das pessoas, não, né? Com certeza. E aí o episódio termina, né? Tipo, a gente tem o conhecimento lá da curandeira, conforme elas vão procurando a mãe e tal. E eu queria saber já o que vocês acharam da personagem, né? Tipo, ela aparece no primeiro episódio, mas a gente pensa que ela é só mais uma avulsa ali, quando a alma tá saindo da caverna e tal. Mas, tipo, ela continua pro resto da série, né? Ela faz esse papel de guia espiritual, porque eu acho que, diferente da primeira temporada, né? Que trabalhava muito essa dualidade de ciência e espiritualidade, assim, pra personagem e tal. Nessa eu sinto que a parte espiritual é muito mais forte, né? Então a gente tem um lado bem mais... Não é nem religioso, mas um lado bem mais místico, assim, de representação das coisas, sabe? De que elas discutem e tal. Sim, lembrou muito Avatar. É, verdade, pode crer, lembra um pouco mesmo, verdade, assim, né? Não lembra um pouco no Korra também, quando a Toph não, gente. Quando a Korra vai treinar com a Toph? Lembra um pouco essa parte também, assim, umas paradas, assim? Sim, porque tipo, tanto naquele, né, é sobre a Korra aprender que, tipo, tudo faz parte de um todo e através disso encontrar o equilíbrio, quanto nesse a alma também, né, porque a alma, tipo, no começo, né, a gente não comentou isso no primeiro episódio, ela pega aquela máscara e ela dá uma aula sobre uma entidade, né, tipo, na religião, que eu esqueci o nome lá, mas que é uma entidade que, tipo, isso mesmo. Que aí, tipo, é uma entidade, tipo, metafísica, no qual, tipo, tudo faz parte dela ao mesmo tempo, sabe? Tipo, a matéria, e, tipo, a gente percebe que o tom dessa temporada é muito esse tom, sabe? Dela aprender a fazer parte de um todo e não negligenciar, porque todas as partes complementam ela pra formar quem ela é. Com certeza. Sim, quando ela tava falando desse, né, não sei o que ele é, mas ela fala, né, ele é tudo, ele é você, ele sou eu, ele lembrou muito um conceito, né, que é o conceito de Dasein, que é a questão da fenomenologia, no caso. E, né, o Dasein é o que a gente é, e o que a gente é? É tudo isso aqui, não é uma soma de partes, é um todo. Lembrou bastante isso. Eu acho que faz sentido até em algum momento. Uhum. Nossa, e por isso mesmo também, né, no próximo episódio, que é o de reflexos, a gente vê, tipo, cada vez mais, tipo, elas sendo invadidas, assim, pela perspectiva da família dela, né, porque, tipo, assim, elas não são mais sujeitos à parte da família, né, tipo, elas fazem parte daquilo, então, tipo, o passado da mãe vaza pra Becca, assim como, tipo, a gente vê a Alma discutindo com o pai, e aí, através disso, a gente vê o passado do pai, sabe, tipo, todas essas histórias que estão sendo direcionadas pra uma só, no fim das contas. Até, tipo, a brincadeira que tem, né, de, a Becca tá com um bebê, e aí, tipo, nessa temporada ela tá em dúvida se ela tá grávida, e aí, no fim, o bebê ser o irmão dela. Tipo, mesmo. Os cruzamentos familiares, as vivências familiares que tornam a pessoa o que ela é também, né? Tipo, isso resulta em quem ela é e o que ela é perseguida. Então acaba que esse episódio acaba virando uma viagem por isso, né? Junto com essa mulher mística, assim, né? Acaba que tudo converge nisso. É um episódio de viagem pela vivência familiar, um pouco. Eu percebi uma quebra, né? Porque, por exemplo, eles trazem muito essa questão da ancestralidade e parece que a mãe dela, né, se perdeu em algum momento ali. E aí entra essa questão que o Diogo tava falando. Agora eu fiquei em dúvida, Diego. Diego. Ah, então, que ele falou que a gente é influenciado o tempo todo pela família. E real, né? Porque a nossa família, quando a gente, né, nasce, a gente já é carregado e já joga um monte de coisa que a gente já é, né? Esse aqui vai ser o meu filho, David, que vai estudar isso aqui, vai ser muito feliz, né? Já tem toda uma programação pra gente, um exemplo bem bobo, né? E, né, como realmente vai influenciando, que foi o que o Diego disse antes, em questão como a Becca reage quando os pais delas estão juntos e quando não estão. Então, é bem forte essa questão familiar aí.
Sim, e é até foda, né? Porque, tipo, esse é um episódio que eu gosto muito, assim, nessa questão da construção familiar. Tudo bem que isso pra mim vai chegar no ápice no próximo episódio, mas eu gosto muito, tipo, dessas transições, né? Da Becca com o Ah, são Pepe e muito depois ela fodas. perdendo essa noção da realidade e tal. Tem até um momento que tem... Essa temporada faz muito bem isso, né? Ecos da primeira, assim. Então, na primeira, tipo, a Becca tem a Alma tem o Blackjack eletrônico, né? E aí, tipo, por conta disso, ela aprende a se fixar na realidade, que é uma coisa que a Becca não tem. E aí, tipo, a relação dela é a inversa disso. E aí ela acaba esbarrando no espelho de uma maneira diferente do que a Alma fez, né? Que a Alma se joga no espelho, assim, no final da temporada. E eu gosto muito também de tipo, toda essa parte de flashback, assim, dos pais, sabe? Pô, a parte da mãe dela, que já tinha sido contada lá com a avó, me quebra muito o coração, assim, tipo, toda essa parte dela ter sido negligenciada pela avó, porque Sim, ela tava tendo um caso com o sim. padre, dela ficar mal vista e tal, e dela ter se tornado uma pessoa diferente por conta disso, né, essa questão do erro familiar que se reflete na pessoa e tal, e essa parte com o pai eu acho muito bonita, até pelo que vem depois, porque tem vários diálogos, né, que o pai tem com ela falando sobre a mãe, a Geraldine, que ela absorve e trata como filho, né? Tem uma parte muito bonita, assim, que eles estão conversando e ele fala que a mãe dela que a mãe dele é maior do que os surtos dela, sabe? Que ninguém deveria ficar abandonado, deveria ter sempre alguém para cuidar deles. E aí, tipo, ele tá falando da mãe, só que ela absorve isso pro filho, né? E aí ela dá aquela choradinha, falando, ninguém deveria viver assim e tal. Até a parte também que eles estão conversando sobre as estrelas cadentes, assim, né, antes dela engravidar, que eles têm aquela discussão, tipo, acho que ela fala que são santos chorando, e ele fala que, são partículas de pedra que se partem no espaço, e ela fala que prefere a versão dele, porque é sobre você poder, sobre aquilo que você deixou pra trás, poder ser deixado pra brilhar, sabe? Eu achei bem triste, né, na verdade, todo aquele querer fazer, querer poder e, sabe, ser errado pro outro, tipo, você ser tão influenciado pelo que o outro faz, pelo que o outro acha, né, o social, que, sabe, você deixa de ficar com seu próprio filho, que a opinião do outro é mais forte, não sei, nesse sentido. Talvez ela não tivesse condições realmente de manter aquilo, enfim, sozinha. Mas, enfim, não é isso que eles estão querendo mostrar ali, eu acho. Não mesmo, eu acho que, tipo, no fim, né, a conclusão da série é muito sobre, tipo, como essas escolhas nos afetaram, assim, mas essas escolhas, elas não precisam ser mantidas, né, por isso que a série tá nessa constante quebra, assim, das escolhas que foram feitas no passado, né, tipo, é quase um viés meio que progressista do olhar pro passado, sabe, no olhar com um olhar conservador de, nossa, ainda bem que isso aconteceu, sabe, mas, tipo, vamos não Não repetir precisa ser isso. uma maldição, né? Não precisa ser algo que vai se permear pra sempre, né? É exatamente isso, né? Agora colocando a terapia aqui, quando vem uma pessoa mas sempre foi assim, sempre vai ser assim, eu sou desse jeito. Pô, só porque você foi, significa que você vai ter que ser eternamente desse jeito, não existe a possibilidade de mudar, de mudança. Uhum. E eu acho que a mãe da alma, ela tem muitas camadas, assim, no jeito que ela trabalha isso, porque ela tem essa coisa, né, dela ter sido abandonada pela mãe, então ela não quer abandonar as filhas, ao mesmo tempo que ela foi obrigada a abandonar os filhos, e aí sempre que ela vai falar com as filhas, né, ela tem essa cobrança de, eu estive lá, eu fiz parte da sua vida, tipo, para filhas dela sempre foi o normal, né, porque elas foram criadas nessa cultura, mas para ela tem um peso maior justamente porque ela foi abandonada Sim, pela mãe sim, quando ela é sim, mais sim, nova, né. sim, com certeza. Sem dúvida nenhuma. O que nos leva, né, ao quinto episódio, que é o episódio mais bonito, assim, dessa Aham. temporada pra mim, que é o que conta o passado do irmão dela, né, que é o Alejandro. Nossa, aqui eu fui pego muito desprevenido, que eu tava crente que ia ser, tipo, um caso meio novela mexicana, assim, sabe, dela tá traindo o pai e tal, mas, tipo, ter essa coisa do filho, dela ter feito parte da vida do filho, não diretamente, sabe, até as transições que eles fazem nesse episódio, tipo, pra fazer elipse de tempo com ela, de várias informações que a gente viu passada antes, tipo, ela tá ligando pra alguém, tá mandando dinheiro pra alguém no México, e aí, no fim, tem essa coisa de ser o filho dela. Cara, acho muito bonito, assim, até como a gente acompanha ele, porque ele é um personagem que ele é tão sensível, né? Uma personagem até fala isso pra ele, achei que você trabalhar com crianças porque você é sensível, mas ele sei lá, a falta da mãe dele, né, nunca permitiu que ele expressasse sensibilidade, assim, então ele vai pro trabalho lá que acaba fudendo a vida dele, e quando ele encontra a mãe dele, tipo, por mais que ele saiba que é a mãe dele, né, ele reconheça ela como a mãe dele, ele tem dificuldade pra aceitar isso, tanto que quando ele revela pra ela que ele é gay, né, que eu acho bem bonitinho, assim, o diálogo quando você vai arrumar uma esposa, eu não gosto de mulheres, então uma esposa, sabe, essa preocupação de mãe.
Mas eu acho muito bonito que quando vai falar pra ela, se eu fosse seu filho, sabe? Tipo, ele é o filho dela, mas ele tem essa dificuldade de aceitar isso. É a série que acho que a série constrói, tipo, a distância emocional entre eles bem o suficiente pra depois quebrar ela conforme eles vão se aproximando e pra depois trazer ela de novo, né, no final do episódio. É muito complexo, né? Eu acho muito foda o jeito que ele é apresentado de cara, né? Quando criança, né? As luzes em cima dele. Eu acho que já demorou bem essa sensibilidade, né? Aquela simbologia da flor crescendo, tudo isso, assim, sabe? Assim, e vai nessa crescente de tristeza mesmo, que é um episódio muito triste, mas muito bonito, né? Sobre esse estudo, né? Dessa relação de mãe e filho, e da família ao redor daquilo, e de quem é esse moleque. Nesse episódio, o que eu fiquei mais, assim, pensante foi ela perder um tempão, né, de tempo que ela poderia estar com ele, agora que ela tá entrando, tem um tempo já determinado, né, porque ele não vai durar muito ali. E, sim, eu gostei dele pra caramba também, um personagem que entrou assim, e você gosta. Ele é quase que o oposto da Alma, em vários sentidos, mas verdade. ele tem aquele negócio que você gosta, que nem você gosta dela também. Com certeza. Eu acho que o personagem tem essa doçura que o David comentou também, né, cara? Assim, acho que ele tem um personagem doce, assim, né, cara? Assim, que você se envolve com ele. E tem uma coisa também que eu acho que esse episódio não é escrito pela Kate Puddy, mas eu acho que, tipo, como ela é showrunner e tal, e essa temporada eu senti muito isso. Ela no BoJack, ela escreveu aquele episódio Time Zero, né? Que é um dos episódios mais famosos de BoJack e tal, não sei o que, assim, né? Que também tem um negócio de você pegar um personagem que tá dentro de uma trama familiar, que é a mãe do BoJack, né? E fazer uma narrativa onde esse personagem é o foco, né? E isso acontece 2 vezes essa temporada, assim, né? Sabe? De dar o foco total pra algum personagem que tá na trama familiar da Alma, que não é o protagonista, né? E acho que ela consegue mostrar emocionalmente o que desenvolveu o tempo desse personagem. Acho que a série consegue fazer isso muito bem. Uhum. Até na construção, tipo, de signos pra ele, né? Tipo, a questão do apartamento ser pequeno, aí quando ele conhece a mãe, tipo, ele ganha um apartamento maior. Isso é literal, mas também é simbólico, né? Tipo, pra como tá sendo a relação familiar dele, tipo, antes independente e tal, e agora fazendo parte de uma família. Mas, tipo, também é um apartamento que ele aparenta tá meio vazio, sabe? É tipo um grande que nunca parece que é preenchido, assim, que eles sempre usam grandes planos gerais e tal. Porra, cara, eu gosto muito. E uma coisa que a gente não comentou ainda, né, mas queria perguntar pra vocês, o que vocês estavam achando que era, né, até essa parte da temporada, porque com ele a gente traz, com ele vem a perspectiva de que ele estava atrás disso, né, é a porta da alma, né, que é uma coisa que é uma recorrente, assim, nessa temporada, é um signo que a gente aprende a ver ele de maneiras diferentes, né, primeiro a gente acha que tem alguma coisa a ver com a alma, aí depois a gente acha que é o caso da mãe, e aí depois isso volta com a Geraldine também, mas queria saber o que vocês estavam achando até esse momento da série, assim, que essa porta dela significava, sabe? Bom, eu não lembro exatamente, mas eu fiquei naquela, né? Que quando ela abrisse a porta, ela ia ficar esquizofrênica de novo. Achei que tudo aquilo ali fosse acabar e a série meio que ia voltar pro que era talvez no primeiro. Alguma coisa assim eu pensei. Eu só achava que essa porta aí ia ser, eu concordo, eu também achava que ia ser o grande encerramento da temporada. Mas, cara, assim, eu achava que ia ter alguma revelação muito forte dessa porta, assim, sabe? Alguma coisa familiar, assim, e tal, assim. Mas não sabia exatamente o que, assim, sabe? Mas alguma coisa envolvendo a família dela, assim, sabe? Alguma coisa assim. E não estava tão errada, né? É verdade. Mas eu não pensei exatamente no que seria. E aí, né, tipo, uma coisa que eu já queria pontuar, por isso que eu puxei esse assunto da porta, é que nesse episódio específico, né, acho que ainda mais revendo, fica meio claro, assim, que a porta, na verdade, é essa questão do trauma reprimido, porque, tipo assim, a porta aparece em momentos pontuais, né, que ela tá falando com a mãe, e aí sempre parece que tem a ver com os outros personagens, né, tipo, a mãe dela fala que não quer falar de alguma coisa, e aparece a porta. A irmã dela, a mesma coisa. Só que se a gente for reparar, e nesse episódio tem uma marca certinho disso, porque a mãe dela, ela fala, a gente não pode viver diversões que não existem mais, né? E aí, tipo, quando ela fala dessa coisa de viver, de você negligenciar a sua versão e tal, aí a porta aparece de novo, né? E aí a gente acha que é essa coisa do irmão, mas aí no fim é a própria alma, né? Que ela negligenciou, tipo, a vida dela passada, assim, em que ela era só uma pessoa com um transtorno. Né? Tipo, volta, ó, você também faz parte dessa história. Você tá, Exato, tipo, ela tá de novo exatamente. nos outros.
E aí o próximo episódio é a mesma coisa, né? Porque a gente acompanha o ponto de vista da Alma viajando no tempo e conhecendo a avó dela por parte de pai agora, né? Que é a Geraldine. Que, inclusive, eu achei engraçado, porque, tipo assim, apesar da família dela, por parte de pai, ser branca e tal, eles fazem questão de, tipo, inserir eles, tipo, num contexto migratório, né? No qual mesmo eles sendo americanos, tipo, eles sendo brancos, né? Você conseguir enxergar eles como uma minoria, assim. Achei bem interessante até, tipo, esse aspecto de migração que eles trazem pra avó. Sabe o que isso me lembrou, David? Você que viu Transparent também, tem um episódio do Transparent que vai falar de um descendente, ou uma descendente, não lembro certo, da protagonista da série, né? E aí me lembrou bastante isso, assim, sabe? Assim, que ela também é uma imigrante, e aí mostra a vida dela, e de tudo isso, e os laços e o passado dela, que repercute no passado da protagonista da série, assim. Não sei se você tá lembrado disso, me lembrou bastante, assim. Eu só vi a primeira temporada, não lembro se chegou nisso. Não, acho que na segunda ou na primeira, assim. Não lembro do certo, assim. Tem no Prime também, cara. Verdade. Beleza. Eu achei interessante também, tipo, com ela vem uma outra construção simbólica própria, né, que é aquela colagem que ela fica fazendo. E aí é legal que, tipo, a Alma fica pontuando, né, que, tipo, aquilo é alguma coisa que ela reprimiu e tal. E é uma coisa que é muito forte, assim, quando a gente vai vendo, né, nesse episódio, porque o tempo todo quando ela tá fazendo esse mesmo trabalho de colagem, sempre tem uma peça que fica fora, né. E aí, tipo, eu não sei se vocês repararam, mas é a mesma cor da porta lá da Alma. Então, tipo, dá a entender que são elementos que são interligados, né, até o momento em que a Alma tenta convencer ela a convencer a mãe a não desistir do filho. Pô, e eu acho muito bonito, né? Tipo, o jeito que esse episódio ele já puxa pro próximo, assim, com essa coisa de, tipo, você mergulhar no passado da sua família, né? E, tipo, abraçar as suas raízes e entender que, tipo, as suas raízes, elas fazem parte de você para poder superar o trauma, sabe? Você só consegue fazer essa superação do trauma quando você entende ele enquanto a formação histórica, né? Então, tipo, a avó dela tinha todo esse histórico de vida, né, no qual a família dela foi presa e ela sempre se culpou pela morte dos pais, e isso acabou afetando a vida deles ao longo de toda a existência, né, porque ela teve todos os transtornos dela, né, passou boa parte da vida internada, e o pai passou boa parte da vida internalizando que ele tinha que curar ela. Achei até interessante, né, como eles constroem a figura do pai, mesmo não sendo o Bob Odenkirk, sendo só criança, assim, ele sempre tendo esse apego maior com a mãe, tipo, quando ela quebra a televisão, aí vai lá e joga bola pra assumir a culpa e tal. Porra, achei muito forte, assim. Eu fiquei pensando, né, em como uma pessoa só consegue mudar toda uma rede, né? Porque ela, passando por todas essas épocas, pra chegar ali onde ela teve que voltar pra ensinar alguma coisa pra ter uma atitude diferente que dizem... E, sabe, tipo, transformou toda a vida de uma família, de um grupo. Não sei se deu pra entender. Sim, com certeza. E acho que esse episódio, né, trabalha muito essa questão... É o que mais trabalha essa questão do isolamento, na verdade, né, cara? Assim, de como você tá isolado, mesmo quando você é pertencente a alguma coisa, né, cara? Assim, acho que... Mesmo no começo dele, né, muito isso, né? Assim, de como ela tá tendo contato com a Geraldine, assim, sabe? Sempre junto, mas sozinho, né? Que passa ali na nossa mente, que a gente experiencia de verdade. É isso mesmo. E aí, né, o episódio 7, inclusive, ele aprofunda essa questão do você estar isolado, né, tipo, para um isolamento literal, assim, que a gente vê, tipo, todo o passado direto da Geraldine, né, e aí a gente, cara, eu acho muito bonita, inclusive, a construção que eles fazem lá, tipo, e literalizarem aquela colagem que ela faz, sabe? Existem vários Geraldines, assim, e aí, tipo, cada pontinho da colagem é um momento específico da vida dela, e a infância dela sendo essa coisa abandonada, assim, até ela poder superar. Puta, e eu gosto muito, assim, tipo, de como o Bob Odenkirk, ele, nessa parte, né, ele meio que vai se quebrando aos poucos, porque boa parte dessa segunda temporada ele tá um cara mais cético, tentando evitar conflito, né, justamente porque conflito com a esposa dele e tal, foi o que tinha acabado com a vida dele, né, na primeira temporada. Ele tá tentando manter essa estabilidade, mas a partir do momento que isso envolve a mãe dele, né, que é o que, querendo ou não, motivou ele a pesquisar e tal, isso muda ele, né, e ele passa a ser essa pessoa mais sensitiva e tentar tomar o controle da ação ao ponto de se prejudicar, assim, pra salvar a mãe. Essa parte do retalho me lembrou uma aula que eu tive semana passada, que a professora tava falando do Alerquim, né, que é o palhaço,
como ele é construído de retalhos, né? Ele é um monte de ajuntadinho, que era mais ou menos a vida ali da Geraldine, né? Um pedacinho, parecia uns pedacinhos de vidro, pelo que eu lembro. E, né, ela tava toda fragmentada, né? Construída de retalhos, né? O diagnóstico dela era esquizofrenia, certo? E é exatamente Sim, total. isso, fragmentada, e por isso que, às vezes, né, causa tanta coisa, assim, futuramente. Cara, então, assim, eu acho, assim, que eu vou ter uma coisa que me pega muito nesse episódio, assim, que eu acho, David, assim, ao meu ver, não sei se você vai concordar comigo, assim, né? Vamos ver. Eu acho que esse episódio é o complemento perfeito para aquele quinto episódio que a gente comentou, sabe assim? Só que eu acho que enquanto o quinto episódio tá dentro dessa visão mais sensível e não sei o quê. Intimista? Pode ser um bom significado. Esse aí vai pra mais um surrealismo visual, tal, tudo isso, tal. Mas uma coisa muito mais sombria, ao meu ver, assim, sabe, né? Explicita essas coisas mais sombrias, assim, do que compõe essa família, assim. E um pouco essa ideia de maldição que a gente tá falando também, né? Mas acaba se fechando também nessa... Acaba se fechando com o que tem no quinto episódio, né? Essa ideia de relação familiar. Assim. E eu gosto muito, assim, tipo, dos momentos em que ela se aceita e a gente passa a rever, tipo, os momentos da primeira temporada com a vida dela alterada, sabe? Com o irmão e com a avó. E a avó dela até muda de nome legalmente, né? Tipo, mantém o nome de origem do país lá, que é o Rookel e tal. Porra, e eu acho muito bonito, assim, tipo, todo o discurso do Bob Odenkirk falando sobre como a mãe dele enxergava as coisas, sabe? Uhum. Vamos separar ali pra realmente olhar como o outro tá olhando, né? Eu tá vivendo. Uhum. Nossa, cara, o momento de conciliação das duas também acho muito bonito, sabe? Que ela conversa com ela mesma criança, assim, e aí, tipo, ela finalmente entende que a culpa da morte dos pais não foi dela, sabe? É o tipo de coisa que foge do controle e tal. E que volta, né, pra essa coisa da terapia, assim, que é comentada em alguns episódios da primeira temporada, que é você não ter o controle sobre as outras pessoas e nem sobre tudo também, né? Sim. Com certeza, com certeza, com certeza. É também um pouco sobre essa falta de controle, né, que rola, né, cara, assim, de quando as suas heranças familiares saem do seu controle também, né? Acho que o episódio tá muito trabalha nisso, assim. Não tem como ter controle, né? E quando você tenta ter o controle, o tempo todo, e você vê que não dá, se você não tem essa percepção, né? Você só vai se lascando ali, ficando preso. E o Bob Underkick, né, foi deixado mais de lado essa temporada, apesar dele ter um papel importante, mas ele tá muito foda nesse episódio, né, cara? É muito bom, assim. Sim, com certeza. Eu acho que a série, ela funciona em grande parte, assim, né, do jeito que a gente tá elogiando por conta do elenco também, porque é um pessoal que, tipo assim, tirando a Rosa Salazar e o Bob Odenkirk, são pessoas que eu não lembro de ter visto em outras coisas, assim, e mesmo assim, tipo, até as pessoas novas, né, tipo o Alejandro, eu acho que eles têm uma presença em cena, sabe? Tipo, o Alejandro consegue passar essa doçura, que soma a família e tal. Pô, acho muito incrível o elenco da série. A Becca, eu gosto bastante dela. Nossa, e essa menina, eu sei que ela já fez alguma série de comédia dessas, foi cancelada em uma temporada, assim, mas de resto eu também não lembro de ver nada. E aí eu acho que o final da série, né, tipo, ele entra de novo nessa coisa do começo da segunda temporada, que é de, é uma nova realidade, em que tudo tá bem, mas essa questão da degradação, assim, do ponto de vista da alma, né, tipo, tanto que a primeira cena é, tipo, eles dançando lá, super felizes, ela tem aquela visão que ela tem na primeira temporada, da mãe dela nascendo, crescendo e morrendo, assim, numa cadeira, e aí, tipo, depois o próprio derrame do Bob Odenkirk também vai pra essa coisa que a gente comentou, né, de não se ter controle, e aí, tipo, a série, tipo, conclui muito bem, pelo menos ao meu ver, assim, não sei pra vocês e tal. Suspense. A questão do arco da alma, assim, porque ela finalmente chega nesse ponto em que de satisfação da vida dela, né? E ela percebe que, tipo assim, ela nunca vai estar satisfeita porque a questão não é o externo a ela, sabe? Não é o ambiente, não é a família, mas é, tipo, como ela se sente em relação a isso. E ela finalmente abraça ela mesma da outra realidade, né? Engraçado, você falar nunca está satisfeita. Foi a frase que eu escrevi aqui no caderno quando eu tava assistindo. Olha só, olha só. Mas e aí, vocês curtiram o final? Achei bem legal, David, assim. Eu acho que a Karen tem opiniões diferentes, assim. Mas eu achei legal, sabe por quê, cara? Porque eu acho que que é um final que mostra que, na verdade, é um final bem conciso até. Porque eu acho que a grande intenção dele é mostrar que as possibilidades da série é percorrer as possibilidades familiares que a alma tem para se tratar ainda, né? Então existe um horizonte, né? E a série acabar meio que na estrada, né? Mostra bem isso, né? O horizonte a ser seguido, né? Por ela, sabe assim. E aí é o horizonte de possibilidades familiares que tá para ser seguido, assim, sabe? O horizonte é a palavra certíssima aí.
É bem bacana, né? E eu pensei, né? Pô, mais uma chance, mano. Mas nunca vai estar satisfeita, porque não é questão, que nem o David falou, do externo, né? Apesar que, assim, eu acho que no final, como a gente acompanhou aí na segunda temporada, vai muito mais para uma coisa de conclusão feliz pra alma, né, do que a primeira. Porque a primeira, se a gente parar pra pensar, no final a coisa dela é ser meio trágica, né? Tipo, não, ela se doou a isso o tempo todo, mas na verdade não era nada, sabe? Era só um transtorno familiar, assim, um histórico de transtorno familiar. Enquanto na segunda, não, tipo, ela explora toda uma possibilidade pra não ser uma decisão externa a ela, né? De, tipo, ela perceber que ela é maluca, mas, tipo, ela entender que a melhor versão dela não é uma versão em que ela cresceu com o pai ou alguma coisa do tipo, mas é uma versão que ela não negligencia a si, sabe? Que ela se aceita emocionalmente. Exatamente. Olha só que bonito, hein? Então é isso, eu queria só que cada um desse uma nota pra segunda temporada de Andor. Opa! 0 a 5, tá? Só pra... Certo. A primeira eu dou 5, pra essa eu dou 4,5. Porque É que eu acho diminuiu a nota. que desenrolou muito essa questão familiar. Eu acho que não precisava tanto. Mas. Não porque foi ruim, mas porque prolongou muito. E aí eu acho que eu me desloquei um pouco do que. Né? Eu tinha expectativa da primeira e desenrolar e não foi. Não que tenha sido ruim. E acho que foi isso. Teve uma quebra, talvez, na minha expectativa de alguma coisa. Cara, eu vou dar um 4,5 também, mas só porque eu também dei 4,5 pra primeira temporada, eu acho as duas no mesmo nível, assim, sabe? Eu acho que eu até gosto que ela percorre um caminho até diferente da primeira, mas eu acho que com a mesma essência que a gente gostar de Andame, mas percorrendo caminhos muito diferentes. Assim, achei interessante igual, fiquei entregue igual, assim, gostei disso, assim, a declaração do mesmo nível, assim. Não vou dar um 5 porque eu não fiquei arrebatado, tal, não sei o quê, mas é uma bela série, assim, gosto muito. Eu vou na mesma do Diego. Eu também não senti, tipo, nenhuma quebra, assim, nessa temporada, não. Acho que ela é bem concisa, né? Ainda mais pra uma temporada que, tipo, daria pra resumir ela de qualquer outro jeito, né? A gente comentou o quanto não era necessário, né, no primeiro podcast sobre uma segunda temporada, que ele tinha essa carinha de minissérie. Mas quer saber, tipo, no fim, a conclusão que eu chego é que, tipo, é uma dessas coisas que eu não sabia que eu queria que tivesse, mas que bom que teve, sabe? Sim, é. Com certeza, com certeza, com certeza. Então é isso, expectativas aí pra uma terceira temporada? Cara, como a gente tá falando em off, né, se tiver, né, eu fico animado, né, pra esperar mais as camadas familiares da alma, assim. Focar na irmã, quem sabe? Eu tenho esperança também que seja muito bom, mas eu também espero talvez que ela esteja mais parecida com a primeira, se for o caso. É complicado. Eu acho que, assim, provavelmente não vai ter, né? Porque, sei lá, 5, 6 pessoas no Brasil viram Andone, né? 3 estão gravando esse podcast aqui. Uma não terminou e não está gravando com a gente, inclusive. Então, eu acho que é complicado, assim. Mas eu torço para que tenha, assim. Eu acho que ela é dessas séries que, né, talvez por manter o mesmo showrunner e tal, e serem pessoas que acho que já demonstraram aí grandes capacidades, né? A Kate Purdy, e qualquer possibilidade do retorno do Rafael Bobby Weisberg também seria bem-vindo. Eu acho que seria uma série concisa, assim, sabe? Numa terceira temporada. Mas eu também não vejo ela indo muito para caminhos diferentes, não, sabe? Não é uma série que eu consigo, tipo, ver durando mais do que 3 temporadas, por exemplo. Eu acho que essa terceira vai ser melhor que todas, porque eu acho que vai juntar os elementos e vai sair uma coisa ali. Não sei, tô criando expectativa de novo. Tem essa, né? Tem séries e séries. Tem séries que a gente comentou nas segundas temporadas. Tem séries que às vezes as séries são melhores em números ímpares, né? Que tipo são as temporadas de apresentação e tal. Mas tem séries que eu também vejo que são melhores em números pares, assim. Que tipo, na segunda a pessoa experimenta na segunda temporada, vê o que não deu certo e na terceira radicaliza, né? Acho que Stranger Things, pra mim, é um desses casos, assim, que, tipo, a melhor temporada da terceira é justamente porque ela entende os problemas da segunda, o que deu certo na primeira, pra fazer uma coisa boa no fim das contas. Pena que continuou, né? Mas na quinta vai estar boa, cara. Números ímpares.